27 de janeiro de 2005. O ensurdecedor rugido dos motores a jato no aeroporto de Congonhas silenciou repentinamente. Milhares de passageiros olhavam perplexos para os painéis de voo apagados, enquanto funcionários choravam nos guichês sem saber o que dizer. Na pista, os lendários aviões Boeing, estampados com o inconfundível logotipo da VASP, começavam sua marcha fúnebre. Dias intermináveis de ferrugem, apodrecimento e abandono, transformando-se lentamente em carcaças de metal e ninhos para pássaros. Eles já foram os reis absolutos dos céus latino-americanos. A VASP foi a pioneira, a primeira companhia aérea a rasgar as nuvens do Brasil com aviões a jato, dona de um monopólio e privilégios que nenhum rival ousava desafiar. Foram 72 anos de glória ininterrupta, dezenas de milhões de passageiros transportados com luxo e o status supremo de filha prodígia, financiada pelo poderoso governo de São Paulo. Era o orgulho de uma nação. No entanto, em um piscar de olhos históricos, esse reino intocável foi esquartejado. Máquinas majestosas viraram milhares de toneladas de sucata pesada, arrastando violentamente o sustento e os sonhos de mais de 6.000 famílias para um abismo de desespero e dívidas impagáveis. Como um império inabalável e luxuoso, com o cofre do estado mais rico do Brasil ao seu dispor, é completamente despedaçado por uma única e controversa decisão de privatização, como a ganância cega de um só homem destruiu um legado de 7 décadas. Bem-vindos ao lado sombrio e implacável da história da aviação corporativa. Esta é a verdadeira e brutal história da queda da VASP. São Paulo, 1933. A cidade fervilha com a energia inesgotável de uma metrópole em franca ascensão. O Brasil e o mundo ainda sentem os violentos tremores da crise de 1929, um terremoto econômico que devastou a outrora intocável e todo-poderosa elite cafeeira paulista. Mas no coração do estado mais rico da nação, um grupo de empresários e visionários entende que o futuro não brotará mais apenas da terra vermelha das fazendas de café. O futuro agora rasgará os céus. É exatamente nesse cenário de ambição febril, de necessidade de reinvenção e desejo cego de modernização que nasce a Aviação Aérea São Paulo, ou simplesmente VASP. Ela não surgiu em uma garagem empoeirada, mas foi forjada nas luxuosas e enfumaçadas salas de reuniões da Associação Comercial de São Paulo. A fundação oficial, em 4 de novembro de 1933, não era apenas o nascimento formal de uma empresa comercial. Era a declaração de independência tecnológica de um Estado orgulhoso que se recusava terminantemente a ficar para trás na marcha do progresso. Os primeiros dias da VASP foram marcados por uma ousadia quase poética e beirando a loucura. Com uma frota inicial modesta de apenas 2 pequenos bimotores, Monospar ST4 ingleses, carinhosamente batizados de Bandeirante e Guzmão, a companhia iniciou suas operações explorando rotas curtas e desafiadoras, ligando a capital paulista a cidades do interior como São José do Rio Preto e Uberaba. Voar na década de 1930 no Brasil continental era uma aventura perigosa, heróica e reservada para poucos destemidos. As pistas não passavam de clareiras de terra batida. A navegação dependia quase que exclusivamente da precisão visual dos pilotos, que seguiam rios, vales e trilhos de ferrovias, e as tempestades tropicais de final de tarde eram inimigas mortais e imprevisíveis. No entanto, a VASP perseverou. Ela era movida pelo orgulho puramente paulista de integrar e dominar seu próprio e vasto território. Mas a bravura romântica dos pioneiros da aviação não paga as contas pesadas de manutenção aeronáutica e combustível. A aviação é, por sua própria natureza, uma devoradora implacável de capital. Em seus primeiros 24 meses, a VASP sangrou dinheiro de forma alarmante. Os custos operacionais esmagadores engoliam qualquer perspectiva de lucro, e os fundadores originais logo perceberam com desespero que tinham em mãos um poço sem fundo. É exatamente aqui,
No início de 1935, que ocorre o primeiro e mais crucial ponto de inflexão na história da companhia, um evento monumental que definiria o seu DNA estrutural para as próximas 7 décadas, a intervenção direta do Estado. O governo do Estado de São Paulo, reconhecendo a importância estratégica, militar e econômica da companhia para a integração do território, decide intervir com força total. O Estado adquire a esmagadora maioria das ações da VASP, transformando-a efetivamente em uma gigantesca empresa pública. Da noite para o dia, a VASP não era mais apenas uma companhia aérea privada lutando para sobreviver. Ela havia se tornado um patrimônio oficial, o filho amado e intocável do povo paulista. Essa injeção maciça e inesgotável de capital público transfigurou a VASP. As limitações financeiras simplesmente desapareceram no ar. O governo abriu seus cofres generosos e a companhia começou a adquirir os melhores e mais modernos aviões disponíveis no mercado mundial da época. O símbolo supremo dessa nova era de poder estatal desenfreado foi a introdução dos lendários Junkers Ju-52 alemães, aeronaves robustas de 3 motores que revolucionaram completamente a capacidade de carga e de transporte de passageiros da companhia. E foi com essas impressionantes máquinas germânicas que a VASP estabeleceu o seu domínio geográfico absoluto. Em 1936, a companhia inaugurou o que viria a ser a rota comercial mais importante, lucrativa e cobiçada de todo o Brasil. A ligação direta entre São Paulo e o Rio de Janeiro, então a capital federal do país. Para abrigar essa operação titânica, a própria infraestrutura da cidade precisou mudar, impulsionando o desenvolvimento do icônico aeroporto de Congonhas. O eixo Rio-São Paulo tornou-se, rapidamente, a espinha dorsal pulsante da economia brasileira, e a VASP consolidou-se como o seu sistema nervoso principal. Presidentes da República, grandes empresários, estrelas da rádio e a alta sociedade voavam diariamente nessas rotas privilegiadas. A VASP não vendia mais apenas bilhetes. Ela vendia poder, eficiência e um status social inatingível para a maioria. Nas décadas seguintes, operando sem o temor da falência, a VASP consolidou o seu monopólio interno, expandindo incansavelmente suas rotas pelo interior do Brasil e solidificando uma reputação impecável de segurança e pontualidade. Ela era, na prática, o braço aéreo do estado mais poderoso da federação, operando com uma aura divina de invencibilidade. No entanto, essa longa e deslumbrante idade de ouro inicial abrigava uma falha estrutural profunda, tóxica e totalmente invisível para o público externo. A mesma mão governamental protetora que alimentou o crescimento espetacular e acelerado da VASP também a trancou em uma gaiola dourada. Ao contrário de empresas aéreas puramente privadas, que precisavam lutar com unhas e dentes sangrentos por cada cliente, otimizar cada centavo gasto em combustível e inovar constantemente para sobreviver no mercado cruel, a VASP cresceu anestesiada pela riqueza pública. O fluxo interminável de dinheiro do governo estadual agia como um escudo impenetrável contra as duras realidades matemáticas do capitalismo. Prejuízos operacionais multimilionários. O cofre do Estado cobria sem fazer perguntas. Necessidade de expansão de rotas totalmente injustificadas apenas para agradar prefeitos locais e aliados políticos. O Estado financiava sorrindo. Contratações massivas baseadas em favores e nepotismo em vez de real necessidade técnica. O Estado permitia sistematicamente. A VASP tornou-se uma gigante dos ares, indiscutivelmente. Mas era uma gigante criada em uma estufa, mimada e protegida dos furacões da concorrência brutal. Suas largas asas de ouro maciço permitiam que ela voasse muito mais alto do que qualquer outra rival no Brasil. Mas o peso crescente e insustentável da burocracia estatal e a ausência crônica de uma verdadeira mentalidade de mercado estavam, lenta e silenciosamente, atrofiando todos os seus músculos operacionais. A fundação de sua grandeza estava construída não sobre a eficiência empresarial dura e fria, mas sobre o prestígio político e a vaidade governamental. E à medida que o Brasil se aproximava de uma nova era,
A VASP se preparava para atingir o seu ápice absoluto de glamour. Um ápice ofuscante que esconderia perfeitamente, sob o brilho prateado das futuras fuselagens, as profundas fissuras de um modelo de negócios irremediavelmente fadado à ruína. À medida que o Brasil adentrava a vibrante e tumultuada década de 1970, o país vivia o ápice de um período que ficaria eternamente marcado na história como o milagre econômico. Com o produto interno bruto crescendo a taxas impressionantes e arranha-céus despontando nos horizontes, havia uma sensação eletrizante, quase palpável no ar, de que o futuro glorioso, tantas vezes prometido, finalmente havia chegado. E nenhuma corporação conseguiu capturar, embalar e vender essa ilusão de modernidade triunfante tão bem quanto a VASP. Ela não era mais apenas a modesta transportadora regional financiada pelo Estado de São Paulo. Ela havia se metamorfoseado no símbolo supremo da sofisticação corporativa e do poderio latino-americano. O grande arauto dessa nova era majestosa tinha um nome que ecoava pelas pistas dos aeroportos: o Boeing 737-200. A VASP cravou seu nome de forma indelével na história da aviação mundial ao se tornar a pioneira, a primeira companhia aérea de toda a América do Sul a adquirir e operar regularmente esses jatos comerciais ultramodernos. Quando as primeiras aeronaves rasgaram o céu com sua fuselagem metálica brilhante, detalhes em azul e o inconfundível logotipo pintado na cauda, elas trouxeram para o Brasil muito mais do que inovação mecânica. Elas instauraram uma verdadeira revolução cultural. O som grave, potente e ensurdecedor dos motores a jato substituiu definitivamente o zumbido nostálgico das velhas hélices, e o tempo de viagem entre as principais capitais do continente despencou de forma drástica. O país, de dimensões continentais, subitamente encolhia, perfeitamente conectado pelas asas vigorosas da empresa paulista. Contudo, o que realmente solidificou a lenda da VASP na memória coletiva e a colocou em um pedestal intocável não foram apenas suas máquinas formidáveis. Foi a experiência humana meticulosamente desenhada e executada a bordo. Voar com a VASP nas décadas de 70 e 80 era muito mais do que um simples deslocamento logístico. Era um evento de altíssimo luxo, um verdadeiro rito de passagem cobiçado por toda a elite financeira e intelectual. Esqueça completamente os lanches industrializados em embalagens plásticas e as cabines claustrofóbicas que caracterizam a aviação contemporânea. Entrar em um voo da VASP era como ser transportado instantaneamente para um clube social flutuante de 5 estrelas. Os passageiros eram recebidos na porta da aeronave com sorrisos ensaiados por comissárias de bordo que se assemelhavam a modelos de passarela, vestindo uniformes impecáveis, coloridos e sofisticados, desenhados sob medida por renomados estilistas da alta costura nacional. O serviço em voo era uma coreografia de excelência irretocável. Refeições quentes, elaboradas por chefes renomados em cozinhas industriais próprias, eram servidas gentilmente em delicadas louças de porcelana fina, invariavelmente acompanhadas por pesados talheres de prata autêntica e taças de cristal polido. O uísque escocês de marcas premium fluía livremente pelos corredores, assim como vinhos de safras selecionadas, servidos por profissionais treinados sob rígidos padrões europeus para tratar cada viajante como membro da realeza. Na mítica ponte aérea, conectando Rio de Janeiro e São Paulo, o clima era de festa contínua. Executivos engravatados fechando negócios milionários, políticos de altíssimo escalão, artistas consagrados da televisão e socialites transformavam os confortáveis assentos de couro da aeronave em verdadeiros centros de networking nas nuvens. Para o grande público que a observava do solo, a VASP era inatacável. Ela era a prova definitiva, orgulhosa e reluzente de que o talento e o investimento brasileiros podiam, sem sombra de dúvida, operar nos mais altos e rigorosos padrões do primeiro mundo. Porém, por trás das espessas e elegantes cortinas de veludo que separavam as cabines, e escondida sob o brilho imaculado das bandejas de prata, uma realidade sombria,
parasitária e profundamente aterradora, começava a devorar a companhia lentamente, de dentro para fora. A VASP era, em sua essência administrativa inegável, uma imensa engrenagem do Estado. E, sob o controle, a influência e a gestão direta do aparato político-governamental, a eficiência operacional e a disciplina corporativa haviam sido cruelmente sacrificadas no altar das conveniências políticas e eleitorais. O espetáculo visual deslumbrante dos novos Boeings e do serviço de luxo operava como uma cortina de fumaça perfeita, escondendo da população um buraco negro financeiro que se expandia exponencialmente a cada nova autorização de decolagem. A burocracia estatal dentro da VASP era, para dizer o mínimo, asfixiante e letárgica. Ao longo de décadas de influência governamental, a companhia aérea havia sido silenciosamente transformada em um gigantesco cabide de empregos públicos. Contratações em todos os níveis eram rotineiramente ditadas por troca de favores, nepotismo descarado, acordos de gabinete e indicações de deputados influentes, em absoluto detrimento de qualquer necessidade técnica real. O número de funcionários administrativos operando em terra para cada aeronave voando atingiu proporções surreais, posicionando a VASP vergonhosamente muito acima de qualquer métrica, lógica ou padrão aceitável na indústria da aviação internacional. Existiam departamentos inteiros sobrepostos, uma infinidade de diretores fantasmas, desfrutando de privilégios exorbitantes, processos administrativos paralisados em papelada e uma folha de pagamento monumental que sangrava os caixas da empresa de forma brutal, metódica e diária. Ainda mais destrutiva era a lógica irracional que governava o desenho da malha aérea. Sendo um braço estratégico do Estado, a VESP era frequentemente obrigada por força política a inaugurar e manter rotas diárias para municípios no interior profundo ou em regiões remotas que não apresentavam a mais remota viabilidade econômica. Eram verdadeiros voos fantasmas, que cruzavam os céus gastando milhares de litros de combustível de aviação caríssimo, carregando apenas um punhado de passageiros. Essas rotas eram mantidas única e exclusivamente para satisfazer a vaidade local e cumprir as promessas eleitorais populistas de prefeitos e governadores aliados. O luxo desmedido oferecido a bordo, outrora o grande trunfo de marketing e orgulho da empresa, tornou-se um fardo insuportável. O custo de uma única passagem, quando vendida, raramente cobria o custo do banquete servido, do combustível queimado e dos salários da vasta tripulação. A companhia, de forma silenciosa, mas extremamente agressiva, perdia rios de dinheiro todos os dias. Como um modelo corporativo tão profundamente disfuncional conseguiu sobreviver e manter a pose por tanto tempo? A resposta repousa no poço aparentemente infinito dos cofres públicos. O Tesouro do Estado de São Paulo assinava cheques em branco e promovia injeções multimilionárias, periodicamente, para tapar os rombos operacionais astronômicos, sem exigir metas de eficiência em troca. Qualquer tentativa de escrutínio por parte da imprensa ou questionamento sobre a gigantesca hemorragia financeira era rapidamente abafada e esmagada com o discurso inflamado do orgulho nacional e da importância inegociável da VASP como patrimônio intocável do povo paulista. Mas as leis da economia e a matemática financeira são, em última instância, implacáveis. Conforme a década de 1980 avançava impiedosamente, o outrora celebrado milagre econômico brasileiro colapsou sob o próprio peso, dando lugar à temida década perdida, uma era sombria marcada por hiperinflação galopante que corroía salários diariamente, estagnação industrial severa e uma crise profunda da dívida externa. O dinheiro do governo estadual, antes farto e garantido, começou a secar de forma rápida e alarmante. A VASP continuava encenando seu teatro de luxo inabalável a 30 mil pés de altitude, servindo champanhe em voos deficitários. Mas o chão financeiro sob ela estava rachando e desmoronando rapidamente. A ilusão de invencibilidade dos céus dourados estava prestes a colidir frontalmente com a dura e gélida realidade contábil.
deixando a mais preciosa joia do estado vulnerável, endividada e perfeitamente madura para a chegada de uma tempestade privatista que a engoliria por completo. O amanhecer da década de 1990 encontrou o Brasil imerso em um caos econômico sem precedentes. A hiperinflação era um monstro faminto que devorava o poder de compra da população e desestabilizava qualquer tentativa de planejamento estatal. Nesse cenário de terra arrasada, o governo do estado de São Paulo, outrora um mecenas de bolsos insondáveis, viu-se incapaz de continuar sustentando a colossal hemorragia financeira da sua companhia aérea. A VASP, outrora o símbolo máximo do orgulho paulista, havia se transformado em um buraco negro fiscal. Com uma dívida acumulada na casa das centenas de milhões de dólares, frota envelhecendo e uma folha de pagamento absolutamente insustentável, a empresa estava tecnicamente quebrada. Foi nesse contexto de desespero fiscal que o então governador Orestes Quercia tomou uma decisão drástica, impensável uma década antes. A VASP, o patrimônio intocável dos céus, seria privatizada. O anúncio da privatização caiu como uma bomba, não apenas nos hangares de Congonhas, mas em todo o mercado financeiro. A expectativa lógica era de que gigantes da aviação internacional ou grandes consórcios financeiros e aeronáuticos disputassem a joia da coroa da aviação brasileira. Afinal, apesar das dívidas, a VASP ainda possuía um valor inestimável. Detinha as rotas mais lucrativas do país, uma infraestrutura de manutenção invejável e uma fatia massiva do mercado interno. A Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, preparou-se para um leilão histórico em setembro de 1990. No entanto, o que se desenrolou naquele pregão foi um dos capítulos mais controversos e surreais da história corporativa brasileira. Quando o martelo final bateu, o vencedor não era uma holding de aviação europeia, nem um grupo de investidores de Wall Street. O novo dono absoluto dos céus paulistas era Wagner Canhedo, um empresário radicado em Brasília cujo império, o Grupo Canhedo, havia sido construído e cimentado na poeira das estradas. Canhedo era um magnata do transporte terrestre, dono de uma vasta frota de ônibus urbanos e caminhões de carga. Ele não tinha absolutamente nenhuma experiência, tradição ou conhecimento prévio sobre as complexidades intrincadas e globais da aviação comercial. A própria arquitetura financeira da compra levantou suspeitas imediatas e lançou uma sombra escura sobre o negócio. Para adquirir a VASP, o Grupo Canhedo contou com um massivo e polêmico empréstimo do Banespa, o banco estatal do próprio governo de São Paulo. Em termos práticos, o Estado estava financiando a venda da sua própria empresa endividada para um empresário de ônibus que utilizou o dinheiro público para concretizar a transação. A revolta nos bastidores políticos foi imensa, mas o negócio estava sacramentado. Wagner Canhedo posava para os fotógrafos sorridente, prometendo uma injeção de capital e eficiência que transformaria a VASP em uma potência mundial. Mas o que ele trouxe na bagagem não foi a salvação. Foi a semente de uma destruição letal. O dia em que a nova diretoria assumiu o controle nos quartéis generais da VASP marcou o início de um choque cultural de proporções sísmicas. A aviação é uma indústria forjada na precisão absoluta, em protocolos de segurança internacionais rigorosos e em uma hierarquia técnica onde o conhecimento aeronáutico dita as regras. Do outro lado, o estilo de gestão de Wagner Canhedo era brutalmente simples, centralizador, autocrático e enraizado na dinâmica das garagens de ônibus interestaduais. Ele governava com punho de ferro, cercado por familiares em cargos-chave, e acreditava firmemente que a matemática que fazia uma frota de ônibus rodoviários dar lucro seria exatamente a mesma para administrar jatos transcontinentais. Essa presunção gerou um atrito imediato, violento e irreversível com o corpo de funcionários. Os pilotos da VASP eram a elite da aviação brasileira. Engenheiros de voo, mecânicos e comissários possuíam treinamentos de excelência que levavam anos para serem concluídos. De repente, esses profissionais altamente qualificados viram-se subordinados a diretores que não sabiam a diferença entre um Boeing e um Airbus e que tratavam as aeronaves como se fossem meros ônibus com asas.
O respeito reverencial pelo Departamento de Manutenção e Segurança de Voo, que outrora ditava o ritmo da empresa, foi substituído pela pressão cega por corte de custos e maximização do tempo de máquina no ar a qualquer preço. Canhedo iniciou sua gestão com um discurso de austeridade agressiva, prometendo enxugar a pesada máquina burocrática herdada do Estado. Houve demissões, renegociações de contratos e um choque de realidade para muitos funcionários que viviam na letargia estatal. Mas a aparente racionalização escondia uma arrogância perigosa. A nova administração cortou gastos vitais em áreas onde a aviação não perdoa a economia, desrespeitando o delicado ecossistema que mantinha os aviões voando com segurança. As queixas técnicas dos pilotos eram frequentemente ignoradas ou tratadas como insubordinação sindical. O orgulho de vestir a farda da VASP começou a dar lugar a um clima de terror psicológico, desconfiança e ressentimento profundo. Ao mesmo tempo em que apertava os cintos internamente e sufocava a cultura corporativa da empresa, o novo dono tomava atitudes que beiravam a megalomania em relação ao mercado. Para provar seu poder aos críticos que o chamavam de rei dos ônibus, Canhedo não se contentou em apenas operar rotas domésticas para tirar a empresa do vermelho. Ele queria provar que era um titã global. Ignorando completamente o fluxo de caixa negativo, as dívidas bilionárias ainda pendentes e a instabilidade crônica da economia nacional, a nova direção da VASP começou a desenhar planos de expansão que desafiavam qualquer lógica matemática. A empresa, que acabara de ser resgatada da falência por manobras financeiras estatais, preparava-se para lançar a maior, mais cara e mais irresponsável ofensiva internacional já vista na história da aviação latino-americana. A tragédia, que antes era uma possibilidade matemática contida nos balanços do Estado, estava prestes a ganhar asas e cruzar oceanos. A ambição é uma força motriz poderosa na aviação, capaz de erguer impérios a partir do nada. Mas quando desprovida de cálculo estratégico e ancorada unicamente na vaidade pessoal, ela se converte rapidamente em uma sentença de morte. Wagner Canhedo, agora o senhor absoluto dos céus paulistas, não se contentava em ser lembrado pela história como o empresário do transporte rodoviário que arrematou uma companhia aérea estatal endividada. Ele desejava o prestígio global, o glamour intercontinental. Ele queria ombrear com os grandes magnatas da aviação mundial nas salas VIPs de Paris e Nova York e, acima de tudo, nutria uma obsessão quase doentia em destruir a hegemonia da Varig, a intocável rainha das rotas internacionais do Brasil. Para atingir esse objetivo faraônico, a VASP, uma empresa com raízes historicamente fincadas na integração do território nacional, foi forçada a vestir uma pesada armadura de potência global, para a qual não possuía o menor fôlego financeiro. O plano de expansão internacional desenhado pela nova diretoria no início da década de 1990 não foi apenas ousado, foi agressivo, atabalhoado e, do ponto de vista estritamente contábil, beirava a insanidade absoluta. Enquanto a gigantesca conta do empréstimo do Banespa ainda sangrava os cofres e a dívida herdada do Estado assombrava os balanços, Canhedo abriu os talões de cheque com uma voracidade assustadora para modernizar e expandir a frota de longo curso. A estrela máxima dessa nova era de ilusões seria o McDonnell Douglas MD-11, um trijato imponente, belíssimo, mas notoriamente complexo e caro de adquirir e operar. O MD-11 tornou-se o símbolo visual perfeito da megalomania da empresa. Imenso, ruidoso e um devorador formidável de recursos. Com esses gigantes recém-adquiridos, a VASP começou a lançar, em uma velocidade vertiginosa e ignorando estudos de mercado mais profundos, rotas intercontinentais que desafiavam qualquer lógica de demanda ou lucratividade comercial. De repente, as asas da Companhia Paulista tentavam abraçar o globo terrestre de uma só vez. Foram inaugurados voos diretos e ostensivos para Los Angeles, São Francisco, Miami, Nova York, Toronto, Bruxelas, Atenas, Frankfurt, Casablanca, Osaka e Seul. A VASP estabeleceu bases operacionais caríssimas
e alocou grandes contingentes de tripulação em hotéis de luxo no exterior, investindo fortunas incalculáveis em campanhas de marketing internacional. O material publicitário, estampado nas revistas, vendia a imagem irreal de uma megacorporação brasileira inabalável dominando o globo. Nos corredores e bastidores da empresa, a ordem executiva era clara, cega e destrutiva. Voar para absolutamente qualquer lugar onde a Varig voasse e tentar roubar seus passageiros, oferecendo tarifas predatórias que, na maioria das vezes, sequer cobriam o custo do querosene injetado nos três potentes motores dos MD-11. Para o passageiro comum, foi um paraíso temporário de passagens baratas para cruzar oceanos. Mas para a engenharia financeira da empresa, era um suicídio em câmera lenta e a cores. Rotas para destinos complexos e sem consolidação pelo mercado emissor brasileiro na época, como a Coreia do Sul e o Japão, operavam com taxas de ocupação que fariam qualquer CEO experiente entrar em pânico. Aviões colossais, pesando centenas de toneladas, decolavam do aeroporto de Guarulhos, rasgando a madrugada para voar 12, 15 horas, carregando fileiras inteiras de assentos dolorosamente vazios. O custo fixo de manter equipes no exterior, somado às pesadas taxas de pouso e navegação internacionais, pagas integralmente em dólar forte, drenava de forma violenta, constante e impiedosa todo o precioso caixa que a empresa ainda conseguia gerar em suas rotas domésticas lucrativas. A VASP estava, no sentido mais literal da palavra, queimando milhões de dólares nos céus estrangeiros apenas para alimentar o ego inflado de sua diretoria e manter viva uma perigosa ilusão de grandeza. A mitologia grega nos ensina, através da trágica história de Ícaro, que aquele que voa muito perto do sol com asas coladas artificialmente com cera, inevitavelmente despenca em direção às águas profundas do mar. A VASP havia colado suas novas asas com dívidas estratosféricas e uma arrogância tática incalculável. E o calor escaldante que derreteria essa estrutura frágil não viria da feroz concorrência das companhias aéreas estrangeiras na Europa ou na Ásia, mas sim do próprio quintal que a empresa, ofuscada pelos holofotes e pelo glamour internacional, havia arrogantemente negligenciado: o mercado doméstico brasileiro. Enquanto a diretoria de Wagner Canhedo mantinha os olhos ambiciosos fixos nos painéis de embarque em Seul, Casablanca e Los Angeles, uma revolução silenciosa, letal e irreversível estava acontecendo nas rotas internas do Brasil. O mercado doméstico sempre fora o verdadeiro ganha-pão da VASP, o alicerce financeiro sólido que sustentou a majestosa estrutura da companhia ao longo de décadas. No entanto, com o foco executivo e, principalmente, com os recursos financeiros maciçamente desviados para a ruinosa aventura internacional, o serviço dentro das fronteiras do país começou a se deteriorar em uma velocidade assustadora. Atrasos, antes exceções raras, tornaram-se a norma irritante e rotineira. A manutenção preventiva da frota mais antiga e guerreira de Boeing 737, as aeronaves que faziam o trabalho pesado de interligar os estados brasileiros, passou a sofrer com a falta constante de peças de reposição. Afinal, os escassos dólares em caixa precisavam ser direcionados para pagar os contratos de leasing dos MD-11. O lendário e requintado serviço de bordo, que antes encantava a elite política e financeira com talheres de prata e vinhos finos, foi sucateado, barateado e reduzido drasticamente em nome de uma economia míope que visava tapar os rombos gerados no exterior. O passageiro tradicional e fiel da VASP começou a se sentir abandonado e desrespeitado. Foi exatamente nessa imensa brecha tática, gerada pela distração corporativa, que os concorrentes mais astutos deram o bote final. O comandante Rolim Amaro, o visionário e carismático fundador da TAM, observava o declínio estrutural da VASP com uma precisão predatória. Enquanto a VASP de Canhedo tratava seus passageiros domésticos com crescente indiferença burocrática, a TAM estendia, literalmente, um tapete vermelho na escada de seus modernos jatos Fokker 100. A TAM focou de forma obsessiva, quase fanática, no atendimento humano ao cliente,
visando especificamente o passageiro corporativo que exigia pontualidade militar, respeito e conforto no lucrativo eixo Rio-São Paulo-Brasília. O próprio Rolim fazia questão de receber os clientes na porta do avião, criando uma cultura de fidelidade inquebrável. Sem alarde, mas com uma constância destrutiva, a TAM começou a drenar diariamente os passageiros mais lucrativos da VASP no mercado interno. O cerco se fechou de forma incontornável com a virada do milênio e o surgimento explosivo de uma nova era na aviação civil nacional. A fundação da Gol Linhas Aéreas Inteligentes mudou as regras do jogo para sempre. Com seu modelo implacável de baixo custo, o low cost, frotas padronizadas apenas com aeronaves Boeing 737 de última geração e passagens acessíveis vendidas pela recém-popularizada internet, a Gol atraiu em massa a classe média emergente, um público gigantesco que a gestão inflada da VASP jamais conseguiu entender ou capturar. A empresa viu-se prensada em um pesadelo estratégico duplo e fatal. No exterior, sangrava até a morte competindo contra gigantes globais e uma varig incólume. Internamente, no Brasil, perdia sua antiga coroa dourada, vendo seus executivos fugirem para o luxo direcionado da TAM e os viajantes a lazer migrarem para a eficiência cirúrgica e barata da Gol. O imenso castelo de cartas da VASP inevitavelmente começou a ruir com grande estrondo no final da década de 1990. As perdas financeiras colossais acumuladas nas rotas intercontinentais tornaram-se gigantescas demais para serem camufladas por truques contábeis ou malabarismos de tesouraria. Sem caixa sequer para pagar as mensalidades dos aviões, os majestosos MD-11 começaram a ser exigidos de volta pelos credores internacionais, sob a ameaça humilhante de reintegração de posse nos próprios pátios dos aeroportos. Um a um, em um vexame público sem precedentes para a aviação nacional, os luxuosos voos para a Ásia, Europa e Estados Unidos foram sendo abruptamente cancelados, deixando milhares de passageiros furiosos, abandonados nos saguões e tripulações perplexas vagando no exterior. A tentativa prepotente de conquistar o mundo fracassara miseravelmente. A VASP foi forçada pelas leis implacáveis do capital a recolher suas asas de Ícaro e voltar para casa, severamente humilhada e mortalmente ferida. Mas o mercado doméstico que ela encontrou em seu doloroso pouso forçado já não era o seu vasto e acolhedor reino de outrora. Agora, ela era apenas mais uma empresa velha e sufocada em dívidas impagáveis, lutando desesperadamente por migalhas em um território que um dia governou de forma absoluta. A fantasia da dominação global havia terminado. O verdadeiro e aterrador colapso operacional e humano estava apenas começando a ganhar vida. O final da década de 1990 e o alvorecer dos anos 2000 reservavam um cenário econômico brutal para o Brasil. Com crises financeiras globais varrendo os mercados emergentes, a economia nacional sofreu abalos sísmicos que culminaram, em janeiro de 1999, na violenta desvalorização do real frente ao dólar. Para uma companhia aérea que havia atrelado irresponsavelmente seu destino a pesados contratos de leasing internacionais de jatos MD-11 e a dívidas estratosféricas precificadas na moeda americana, essa súbita variação cambial não foi apenas um mero obstáculo operacional. Foi uma sentença de execução sumária. O fluxo de caixa da VASP, que já sangrava profusamente para tentar sustentar a desastrosa e delirante aventura intercontinental de Wagner Canhedo, evaporou de forma quase instantânea. A administração superior viu-se repentinamente encurralada em um beco sem saída financeiro e estrutural. $100 para honrar sequer os compromissos mais básicos, a empresa foi forçada a uma retirada humilhante do mercado global, cortando voos internacionais abruptamente, não como uma manobra estratégica calculada, mas como um ato de puro desespero para estancar a saída de capital. No entanto, o dano irreversível à saúde financeira da corporação já estava feito. A gigantesca conta da megalomania havia finalmente chegado, e sem acesso a novos créditos nos bancos que já não confiavam na gestão, a diretoria tomou uma decisão obscura, cruel e eticamente indefensável.
Para manter as operações básicas funcionando e os aviões domésticos no ar, eles pararam de pagar as obrigações fundamentais com o seu recurso mais valioso, vulnerável e leal: os funcionários. Foi o início de um processo de asfixia lento e impiedoso, uma verdadeira hemorragia invisível para os passageiros que, alheios à crise, ainda embarcavam nas aeronaves. No silêncio frio dos departamentos contábeis e nos luxuosos gabinetes fechados da presidência, a tesouraria da VASP começou a reter os repasses obrigatórios do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e das contribuições previdenciárias, INSS, de seus milhares de trabalhadores. Nos contra-cheques mensais, os descontos continuavam a aparecer pontualmente, criando a falsa e reconfortante ilusão de que tudo operava dentro da mais estrita legalidade. Mas, na dura realidade dos cofres da empresa, esse dinheiro estava sendo criminosamente desviado. Era utilizado para cobrir rombos operacionais urgentes, pagar fornecedores de combustível e apaziguar credores agressivos que ameaçavam apreender as aeronaves. A direção da empresa usou o futuro, a aposentadoria e a segurança financeira de milhares de pais e mães de família como um empréstimo compulsório e sem qualquer prazo ou intenção de devolução. Pilotos com décadas de experiência irretocável, comissários de bordo que haviam dedicado suas juventudes aos apertados corredores das aeronaves e mecânicos que sujavam as mãos de graxa nas madrugadas geladas dos aeroportos começaram a perceber os primeiros e alarmantes sinais do colapso iminente. O plano de saúde da empresa, antes considerado um benefício intocável e de excelência, começou a ser sumariamente recusado nas emergências de hospitais e clínicas por absoluta falta de pagamento da corporação. Benefícios básicos para a sobrevivência diária, como vales-refeição e auxílios de transporte, começaram a atrasar primeiro por dias, depois por semanas inteiras. Em resposta ao pânico crescente, a diretoria emitia comunicados internos evasivos, redigidos com frieza burocrática, culpando repetidamente a conjuntura econômica global e prometendo que a situação se normalizaria no próximo trimestre. Mas a VASP já estava, literalmente, comendo a própria carne para sobreviver mais um dia. E a primeira camada a ser impiedosamente devorada foi a dignidade daqueles que a construíram. A corrosão moral e estrutural atingiu o seu ápice dramático quando a última e mais sagrada fronteira do trabalho foi rompida. Os próprios salários começaram a falhar de forma crônica. Inicialmente, foram pequenos e irritantes atrasos de alguns dias, cinicamente justificados pelo Departamento de Recursos Humanos como falhas operacionais no sistema bancário. Em seguida, os atrasos se estenderam impunemente para semanas e, eventualmente, para meses inteiros, sem que um único centavo caísse nas contas bancárias dos trabalhadores. O impacto humano e psicológico dessa inadimplência sistemática e deliberada foi imediato, profundo e absolutamente devastador. Profissionais altamente qualificados viram-se subitamente empurrados para a beira do precipício financeiro e da linha da pobreza. Pilotos que comandavam jatos multimilionários carregando centenas de vidas passaram a enfrentar a humilhação de não ter dinheiro para pagar o aluguel ou comprar comida suficiente para os filhos. Comissários de voo, agentes de aeroporto e mecânicos acumulavam rapidamente dívidas impagáveis em cartões de crédito e bancos, perdiam veículos recém-financiados, tinham o fornecimento de luz cortado e sofriam com dolorosas ordens judiciais de despejo. O desespero mais puro, misturado à indignação, tomou conta dos imensos hangares de manutenção e das outrora alegres salas de descanso da tripulação. O que se viu a seguir nos bastidores da VASP foi uma das dinâmicas psicológicas corporativas mais tristes, complexas e paradoxais da história da aviação brasileira. Apesar de não receberem salários por meses a fio, de terem seus fundos de pensão esvaziados e seus planos de saúde cancelados sem aviso prévio, uma parcela gigantesca e silenciosa dos funcionários continuou aparecendo religiosamente para trabalhar. Eles vestiam seus uniformes, agora muitas vezes desbotados, gastos e remendados, engoliam em seco o choro, deixavam os problemas financeiros do lado de fora dos aeroportos
e assumiam seus postos com uma bravura incompreensível. A razão não residia na lógica matemática do mercado capitalista, mas no amor profundamente irracional, quase maternal, pela marca. Para muitos daqueles veteranos, a VASP não era apenas um CNPJ frio. Era uma segunda família, um estilo de vida, uma entidade pela qual nutriam uma devoção apaixonada. Havia entre eles a esperança dolorosa e ingênua de que o sacrifício pessoal manteria a empresa respirando. O mantra repetido nos corredores era aterrador. Se cruzarmos os braços e pararmos os aviões, a empresa morre definitivamente amanhã, e aí perdemos tudo de uma vez. No entanto, essa lealdade heróica e comovente dos trabalhadores contrastava de forma violenta com a postura gélida, intocável e cínica da cúpula diretiva. Enquanto funcionários de base faziam vaquinhas e arrecadações solidárias para comprar cestas básicas para colegas que literalmente não tinham o que jantar, a família Canhedo e os altos executivos continuavam a transitar pelos aeroportos do país, mantendo seu padrão de vida nababesco, escoltados por seguranças particulares. Não houve solidariedade real vinda do topo. As reuniões entre os sindicatos desesperados e a direção terminavam rotineiramente em impasses calculados ou em promessas vazias baseadas em planilhas financeiras manipuladas que tentavam encobrir a insolvência técnica. Inevitavelmente, as greves eclodiram como gritos de socorro. Piquetes tensos foram montados nas entradas dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. Imagens angustiantes de funcionários da VASP chorando copiosamente em frente às câmeras de televisão nacional, segurando faixas que imploravam pelo pagamento de seus salários atrasados, chocaram a opinião pública do país. Era a exposição pública e definitiva de uma ferida purulenta que a diretoria tentara esconder por anos. Homens e mulheres exaustos, psicologicamente destruídos pela incerteza crônica e pela falta de dinheiro, ainda tinham em suas mãos trêmulas a responsabilidade imensa de operar e manter máquinas complexas, carregando vidas diariamente. A hemorragia financeira havia se metamorfoseado em uma tragédia humana incalculável. E sem dinheiro em caixa, o próximo alvo do colapso não seriam apenas as pessoas, seriam as próprias peças de metal que mantinham o castelo de cartas voando. A virada do milênio não trouxe renovação para a VASP, trouxe o amargo e absoluto esgotamento de seu oxigênio financeiro. Com um histórico recente manchado por calotes consecutivos, dívidas trabalhistas astronômicas e uma reputação tóxica no mercado financeiro global, a companhia aérea perdeu o acesso à sua linha de vida mais básica, o crédito com fornecedores. A indústria da aviação é movida por ciclos de manutenção de uma precisão implacável. Peças, por mais robustas que sejam, possuem prazos de validade rígidos, medidos em horas de voo ou ciclos de pressurização, e precisam ser substituídas religiosamente para garantir a segurança. Mas como uma empresa realiza a manutenção preventiva, troca um gerador de energia, uma bomba hidráulica ou substitui as pesadas borrachas do trem de pouso quando nenhum fornecedor nacional ou internacional, da Boeing aos fabricantes de parafusos, aceita vender absolutamente nada sem pagamento adiantado em dinheiro vivo? A resposta da diretoria a esse impasse matemático insolúvel inaugurou uma das práticas mais sombrias, desesperadas e assustadoras de toda a história da aviação comercial brasileira. Os imensos e históricos hangares da VASP, especialmente os sediados no aeroporto de Congonhas, sofreram uma mutação macabra. Outrora orgulhosos templos de engenharia aeronáutica e excelência técnica, onde mecânicos de macacão impecável cuidavam das máquinas mais avançadas do continente. Esses galpões gigantescos transformaram-se em verdadeiros matadouros de aviões. A ordem que descia da cúpula administrativa era fria, pragmática e aterradora. Se não havia dólares em caixa para importar os componentes vitais, a equipe de manutenção deveria simplesmente arrancar as peças necessárias das aeronaves que estivessem menos ativas no pátio, a fim de manter, a qualquer preço, um pequeno punhado de jatos no ar para gerar alguma receita diária. O que nos manuais de aviação é chamado eufemisticamente e em caráter de emergência de suprimento por remoção,
na dura e crua realidade diária da VASP, transformou-se em uma regra institucional. Era um ato de canibalismo corporativo em escala industrial. Mecânicos veteranos, que haviam passado suas vidas inteiras aprendendo a montar, preservar e reverenciar aquelas máquinas magníficas, agora recebiam ordens expressas para desmembrá-las. Com lágrimas nos olhos e ferramentas pesadas nas mãos, esses profissionais eram forçados a violar os aviões que amavam. Eles chegavam para o turno da madrugada e eram instruídos a desmontar um Boeing 737 perfeitamente capaz de voar, apenas para retirar uma válvula de pressão e instalá-la em outra aeronave que estava prestes a decolar para Brasília. A empresa estava, de maneira visceral e literal, começando a devorar a sua própria carne para não morrer de fome. No início dessa fase terminal, o processo de canibalização atacava itens considerados secundários ou cosméticos. Um cinto de segurança defeituoso era trocado pelo de um avião encostado. Forros de poltrona, lâmpadas de leitura, bandejas e partes do acabamento interno da cabine eram realocados de um jato para o outro. Mas a fome de peças da malha aérea era insaciável e o desespero financeiro só se aprofundava. Em questão de meses, a remoção escalou violentamente para os órgãos vitais das aeronaves. Motores pesando toneladas, complexos radares meteorológicos, computadores de voo caríssimos, sistemas de navegação aviônica essenciais e até trens de pouso inteiros começaram a ser retirados de forma bruta de jatos que, até semanas antes, transportavam centenas de passageiros pelo país. O pátio de estacionamento de Congonhas e algumas áreas remotas de Guarulhos começaram a se assemelhar a cenários de um filme distópico, enchendo-se de fantasmas metálicos. Eram carcaças de aviões da VASP, ainda ostentando as orgulhosas cores azul e branco, mas completamente desfiguradas. Aeronaves sem o bico do radar, apoiadas de forma precária em pesados cavaletes de madeira, por não terem mais as rodas, com os potentes motores substituídos por buracos escuros, vazios e silenciosos, expondo cabos e tubulações arrebentadas ao relento. Cada peça arrancada dessas aeronaves doadoras representava um atestado físico da falência sistêmica da organização. Era a morte de uma frota exibida a céu aberto, sob o sol implacável e a chuva, à vista de quem quisesse olhar. Inevitavelmente, o terror e a degradação física dos aviões ultrapassaram os limites restritos dos hangares e contaminaram a percepção pública. O passageiro, mesmo o mais leigo, começou a notar. O interior dos jatos que ainda conseguiam decolar apresentava um aspecto de abandono. Poltronas rasgadas, painéis soltos, ruídos estranhos e uma sujeira crônica impregnada nos carpetes. O antigo glamour, o orgulho de voar pela Empresa Bandeira de São Paulo, foi violentamente substituído pelo medo palpável. Nos saguões dos aeroportos, rumores sombrios se espalhavam rapidamente. Dizia-se que cada voo da VASP era uma roleta russa aeronáutica. O prestígio desmoronou e a confiança do consumidor pulverizou-se. Passageiros corporativos, que antes exigiam voar na empresa, agora instruíam suas secretárias a comprar passagens de qualquer outra companhia, mesmo que fossem mais caras. Ninguém queria arriscar a própria vida em uma máquina costurada com pedaços de sucata de outras aeronaves doentes. O clima dentro dos cockpits era igualmente devastador. Pilotos altamente treinados, outrora os reis dos céus brasileiros, sentavam-se diante de painéis de instrumentos cheios de adesivos de inoperância, comandando verdadeiros Frankensteins voadores. Eles carregavam o peso esmagador de saber que a máquina sob seu comando era um mosaico de sobrevivência de última hora, sustentado pela habilidade heróica e desesperada de mecânicos que trabalhavam sem salário e sem recursos. A VASP conseguiu, de forma espantosa, empurrar esse circo de horrores operacionais por um período muito maior do que qualquer previsão técnica consideraria possível. Mas uma corporação, assim como um organismo biológico, não pode se alimentar dos próprios membros para sempre sem atingir um colapso fatal dos órgãos vitais. O limite da física, da tolerância governamental e da sanidade operacional havia sido atingido, e o silêncio definitivo das turbinas
estava a apenas um decreto de distância. O ano de 2005 amanheceu não com a promessa de um novo começo para a aviação nacional, mas com o peso sufocante de um fim inescapável para a aviação aérea São Paulo. A outrora majestosa frota da VASP havia sido reduzida a uma fração deprimente de sua glória original. Mantida no ar por malabarismos e milagres da engenharia desesperada e pelo suor não remunerado de mecânicos exaustos. No entanto, a realidade impõe leis físicas que nenhuma manobra contábil ou apelo à tradição consegue contornar. O sucateamento deliberado e a canibalização sistemática das aeronaves haviam cruzado a linha vermelha da segurança operacional internacional. O Departamento de Aviação Civil, (TANIDAC), pressionado por denúncias alarmantes dos próprios aeronautas e pela evidência irrefutável de aeronaves voando em condições limítrofes, não podia mais agir com complacência. A VASP não era mais apenas uma corporação financeiramente insolvente, lutando pela sobrevivência. Ela havia se tornado uma ameaça iminente, incontrolável e letal ao espaço aéreo brasileiro. O primeiro e devastador golpe de misericórdia institucional ocorreu de forma abrupta nas primeiras semanas de janeiro. Em uma ação drástica, inspetores do DAC baixaram em peso nos hangares da companhia e decretaram a interdição imediata e sumária de 8 aeronaves da frota ativa. O motivo oficial redigido nos relatórios de fiscalização apontava falta de condições de segurança e plano de manutenção inadequado. Na dura tradução da realidade, o governo estava declarando perante o país que os aviões da VASP eram perigosos demais para carregar vidas humanas. A retirada súbita dessas 8 máquinas vitais da malha aérea provocou um colapso em cadeia imediato, violento e incontrolável em toda a frágil operação de voo que ainda restava na empresa. Os aeroportos, outrora palcos do desfile elegante da Companhia Bandeira Paulista, transformaram-se rapidamente em arenas de puro caos, confusão e desespero. Milhares de passageiros chegavam aos saguões de Congonhas, Guarulhos e Brasília, com suas malas prontas para as viagens de férias de verão ou reuniões de trabalho, apenas para se depararem com longas filas paralisadas e painéis eletrônicos que piscavam incessantemente a temida palavra vermelha: cancelado. As cenas que se desenrolaram nas horas seguintes em frente aos tradicionais guichês de check-in da VASP foram dignas de um motim civil. Multidões enfurecidas, sentindo-se roubadas pelas passagens pagas e enganadas pela falta de informação, cercaram os balcões exigindo remarcações imediatas, reembolsos em dinheiro ou simplesmente qualquer explicação lógica que naquele ponto não existia mais. A revolta rapidamente escalou para agressões verbais contundentes, invasões de áreas restritas, quebra-quebra de equipamentos e a necessidade constante de intervenção das forças policiais para conter a fúria dos viajantes. Mas, do outro lado dos balcões, a tragédia humana era ainda mais profunda e cruel. Os funcionários da linha de frente, agentes de aeroporto, atendentes e despachantes, eram forçados a atuar como escudos humanos de uma diretoria ausente e silenciosa. Eles recebiam diretamente em seus rostos os gritos e os insultos dos passageiros, enquanto, ironicamente, carregavam o fardo excruciante de estarem trabalhando sob intensa pressão psicológica e há meses sem receber um único centavo de salário. Eles apanhavam do público por uma falência da qual eram as maiores vítimas. O pandemônio incontrolável nos terminais de passageiros de todo o país era apenas o sintoma final e visível de um gigantesco organismo corporativo que já estava com morte cerebral irreversível decretada. A diretoria do Grupo Canhedo, blindada em seus escritórios corporativos, ainda tentava emitir notas rasas à imprensa, prometendo reestruturações financeiras urgentes e injetando a culpa da crise na fiscalização rígida do governo, mas o mercado já havia assinado seu veredito irremovível. Agências de viagens bloquearam a venda de passagens da companhia. Distribuidoras de combustível exigiam o pagamento em dinheiro vivo na mangueira antes de abastecer qualquer tanque, e as autoridades aeronáuticas federais preparavam o documento legal para o sepultamento definitivo da empresa. E então,
chegou o fatídico dia 27 de janeiro de 2005. Uma data que ficará eternamente cravada como uma lápide na rica história da aviação comercial brasileira. Diante da incapacidade absoluta, contínua e comprovada da VASP de apresentar recursos financeiros mínimos para garantir a segurança dos voos e a manutenção de seus poucos aviões sobreviventes, o governo federal interveio com a força brutal e inquestionável de um decreto. O certificado de homologação operacional e todas as preciosas concessões de rotas da empresa foram sumária e oficialmente suspensos. A ordem emitida do alto comando da aviação para as torres de controle de tráfego aéreo de todo o imenso território nacional era categórica, fria e definitiva. Nenhuma aeronave ostentando o prefixo e as cores da VASP tem permissão para taxiar nas pistas, acionar os motores ou decolar. O impacto instantâneo dessa ordem foi avassalador e carregado de uma melancolia profunda. No espaço de algumas horas frenéticas, o ruído grave, poderoso e inconfundível dos jatos da VASP, um som que por 72 anos havia sido a trilha sonora contínua do progresso e da integração do Brasil, apagou-se por completo. Nos centros de controle de aproximação e nos radares do país inteiro, os controladores de voo assistiram, em silêncio fúnebre, o código de chamada da empresa desaparecer de suas telas fosforescentes pela última vez na história, para nunca mais retornar. Foi uma morte clínica testemunhada eletronicamente em tempo real. Os últimos voos que ainda estavam no ar cumpriram suas rotas derradeiras. Ao tocarem as pesadas borrachas no asfalto e encostarem nos portões de desembarque, os comandantes executaram o procedimento de desligamento das turbinas para o que seria um sono eterno e sem volta. O silêncio que imediatamente se abateu sobre a frota, agora paralisada nos pátios, era denso, ensurdecedor e terrivelmente pesado. Mas atrás dessa cortina de silêncio metálico e da falência institucional, desenrolava-se o clímax de um verdadeiro holocausto humano e social, provocado diretamente por anos de irresponsabilidade gerencial, megalomania e vista grossa do poder público. Mais de 6.000 trabalhadores altamente qualificados, muitos deles ostentando cabelos brancos e 30 ou 40 anos de suas vidas dedicados exclusivamente a fazer aquela empresa cruzar os céus, viram-se brutalmente desempregados, sem direção e destituídos de qualquer dignidade da noite para o dia. A VASP não os demitiu através de um processo legal honroso. Ela simplesmente evaporou operacionalmente, lavando as mãos. Não houve o cumprimento do aviso prévio, não houve o pagamento das tão esperadas verbas rescisórias, os salários atrasados viraram pó e o fundo de pensão, a garantia do envelhecimento seguro pelo qual eles haviam pago durante toda a vida produtiva, havia sido criminosamente dilapidado. O gigantesco império aéreo, outrora o orgulho maior do estado de São Paulo, desmoronou sobre si mesmo, deixando para trás apenas o vácuo gelado do desespero e centenas de toneladas de máquinas magníficas, ociosas na pista, que logo dariam início à sua trágica e melancólica transformação de senhores dos ares para um imenso e fantasmagórico cemitério a céu aberto. O ano de 2008 trouxe o veredito jurídico final e inescapável. A Justiça de São Paulo decretou oficialmente a falência da aviação aérea São Paulo. A decisão judicial, embora histórica, era apenas o reconhecimento burocrático de um cadáver que já apodrecia a céu aberto há 3 longos anos. O que se seguiu à interdição dos voos em 2005 foi o início de um dos capítulos mais sombrios, humilhantes e visualmente impactantes da história da aviação mundial. A formação da Frota Fantasma da VASP. Nos pátios dos aeroportos mais movimentados do Brasil, especialmente em Congonhas, Guarulhos, Viracopos e Brasília, dezenas de imensos aviões Boeing e Airbus foram abandonados à própria sorte, sem recursos para pagar as taxas de estacionamento, realizar a manutenção de preservação ou providenciar a remoção para áreas adequadas. A massa falida da empresa simplesmente deixou as aeronaves largadas no asfalto. Mês após mês, ano após ano, o sol escaldante, as chuvas torrenciais e a pesada poluição das metrópoles começaram a cobrar o seu preço implacável
sobre o metal outrora reluzente. A transformação foi lenta, mas visualmente devastadora. Os pneus das aeronaves, projetados para suportar o impacto brutal de aterrissagens a centenas de quilômetros por hora, murcharam e cederam sob o peso morto de dezenas de toneladas estacionadas de forma estática. A pintura branca e azul, que durante 7 décadas representou o ápice do orgulho paulista e da eficiência aeronáutica, começou a descascar e desbotar, coberta por espessas camadas de fuligem negra e musgo verde. As turbinas vazias tornaram-se ninhos seguros para pássaros e esconderijos para roedores. As cabines de passageiros, antes cenários de jantares luxuosos com talheres de prata e taças de cristal, transformaram-se em estufas claustrofóbicas, com assentos mofados e painéis derretendo sob o calor aprisionado. Eram monumentos macabros do fracasso corporativo, carcaças de aço apodrecendo a poucos metros de distância, de onde novas e modernas companhias aéreas embarcavam seus passageiros diariamente. As aeronaves abandonadas tornaram-se pontos turísticos mórbidos. Passageiros a bordo de voos da TAM ou da GOL frequentemente colavam seus rostos nas pequenas janelas de acrílico enquanto taxiavam, observando com um misto de fascínio e pena a frota putrefata da VASP perfilada ao fundo do aeroporto de Congonhas. A aviação é a indústria do movimento perpétuo, da vanguarda tecnológica. Ver aquelas máquinas complexas, acorrentadas ao chão e sendo lentamente devoradas pela natureza, era uma visão profundamente antinatural. E para qualquer ex-funcionário que precisasse passar por aqueles aeroportos, o impacto visual era o equivalente a assistir à decomposição de um ente querido a céu aberto. Mas enquanto o metal enferrujava sob os olhos curiosos dos viajantes, uma tragédia infinitamente mais dolorosa e profunda consumia as vidas daqueles que haviam feito aqueles gigantes voarem. A falência da VASP não significou apenas o fim de uma marca comercial. Foi a decretação da ruína financeira e psicológica de mais de 6.000 famílias. O Fundo de Pensão dos Aeronautas, o Instituto Aeros, que deveria garantir a aposentadoria digna e tranquila de comandantes, comissários e mecânicos, após décadas de serviço exaustivo, havia sido esvaziado e sofreu um rombo bilionário. O dinheiro que os trabalhadores descontaram religiosamente de seus salários durante toda a vida produtiva simplesmente desapareceu no buraco negro da má administração. A partir do aterramento da frota, esses profissionais foram lançados em um purgatório existencial. Pilotos experientes, na casa dos 50 ou 60 anos, descobriram-se subitamente velhos demais para serem reabsorvidos por um mercado que agora operava jatos de nova geração e pagava salários reduzidos. Comissários perderam suas casas. Mecânicos altamente qualificados passaram a trabalhar em oficinas de carros de bairro para tentar colocar comida na mesa. O impacto psicológico dessa destituição violenta foi catastrófico. O orgulho inabalável de pertencer à família VASP transformou-se em uma vergonha paralisante e, frequentemente, em doenças mentais severas. Nos anos que se seguiram ao colapso, as associações de ex-funcionários começaram a registrar e contabilizar uma epidemia silenciosa de depressão profunda, divórcios traumáticos causados pela ruína financeira, infartos precoces e, o mais trágico de todos os indicativos, uma assustadora onda de suicídios entre os antigos tripulantes. Homens e mulheres que outrora cruzavam continentes não suportaram a humilhação de depender de doações de cestas básicas ou de enfrentar os oficiais de justiça batendo em suas portas para confiscar o pouco que lhes restava. A lentidão exasperante da justiça brasileira transformou a busca pelos direitos trabalhistas em uma verdadeira tortura. Enquanto o império do Grupo Canhedo utilizava um batalhão de advogados para interpor recursos infindáveis, atrasando o pagamento das dívidas e protegendo bens pessoais através de complexas manobras jurídicas, os ex-funcionários da VASP adoeciam e morriam nas filas de espera dos tribunais. As tentativas de leiloar as sucatas para pagar essas dívidas esbarravam em infindáveis embargos. O cemitério de aço não apenas ofendia a memória daqueles que construíram a empresa,
mas continuava a sangrar recursos. As dívidas acumuladas apenas pelo espaço ocupado pelas carcaças nos aeroportos ultrapassavam dezenas de milhões de reais. Aqueles aviões decrépitos eram o retrato exato do que a VASP havia se tornado. Uma estrutura vazia de alma, de dignidade e de respeito humano. Eles permaneciam ali como mausoléus da impunidade, feridas abertas no coração da infraestrutura brasileira, aguardando pacientemente, por quase uma década, o zumbido final e definitivo das motosserras. O som agudo, metálico e ensurdecedor das serras elétricas cortando o alumínio aeronáutico ecoou pelos pátios de Congonhas no final de 2011 e se estendeu pelos anos seguintes. A justiça brasileira, impulsionada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, através do programa Espaço Livre, determinou que os aeroportos precisavam ser limpos para a iminente Copa do Mundo de 2014. A frota fantasma da aviação aérea São Paulo, que por anos serviu como um triste monumento à falência corporativa, enfrentou seu destino final e irreversível. Aquelas magníficas máquinas de engenharia que um dia rasgaram a estratosfera carregando a elite financeira da América Latina e o orgulho do estado de São Paulo, foram impiedosamente desmembradas por retroescavadeiras e maçaricos. O inconfundível logotipo azul e branco foi triturado, derretido e vendido em lotes impessoais de sucata a quilo. A eliminação física das aeronaves era a tentativa final do sistema de apagar a cicatriz visível de um de seus maiores fracassos. Mas a aniquilação da VASP não se restringiu apenas às suas fuselagens. A onda de choque desse desastre financeiro sem precedentes atingiu em cheio o seu principal arquiteto, Wagner Canhedo. O empresário que comprou a companhia estatal em 1990, com a arrogância de quem acreditava poder dominar os céus da mesma forma que administrava garagens de ônibus, viu seu próprio e vasto império terrestre desmoronar sob o peso gravitacional das dívidas astronômicas que ele mesmo criou. A megalomania cobra um preço letal, e as leis implacáveis da matemática financeira finalmente alcançaram o magnata. Para tentar cobrir o buraco negro multibilionário deixado pela falência da VASP e tentar apaziguar milhares de credores furiosos e ações trabalhistas, a justiça iniciou uma devassa no patrimônio do Grupo Canhedo. A queda foi vertiginosa e pública. A Viplan, a gigante empresa de transporte urbano rodoviário, que serviu como a base da fortuna original da família em Brasília, entrou em colapso e perdeu suas concessões operacionais, deixando as ruas da capital federal e afundando em um mar de dívidas e ônibus sucateados. O símbolo máximo do poder pessoal de Canhedo, a lendária fazenda Piratininga, um latifúndio monumental no estado de Goiás do tamanho de um pequeno país europeu, avaliada em centenas de milhões de reais e equipada com um rebanho de elite e infraestrutura cinematográfica, foi bloqueada, invadida e colocada em leilão judicial. As mansões luxuosas da família, ostentadas durante os tempos de ouro dos voos internacionais com o MD-11, foram alvo de oficiais de justiça. O homem que sonhou em quebrar a Varig e dominar o tráfego aéreo global terminou seus anos lutando desesperadamente nos tribunais para não perder até o último centavo de seu patrimônio pessoal. No entanto, a verdadeira e mais amarga ironia dessa tragédia corporativa reside na assimetria brutal de seu custo humano. Enquanto Wagner Canhedo contava com uma falange de advogados corporativos de elite para interpor recursos, atrasar leilões e proteger partes de sua fortuna através de obscuras manobras jurídicas, a base da pirâmide sangrava até a morte. A reparação judicial aos trabalhadores, quando raramente acontecia através da venda da sucata ou do leilão de alguma propriedade, era na maioria das vezes uma fração patética e humilhante do que lhes era de direito. Para os antigos diretores, a falência foi uma amarga derrota nos negócios que os obrigou a reduzir seu padrão de vida bilionário. Para milhares de comandantes, mecânicos e comissários, foi a destruição absoluta de seus projetos de vida, resultando em pobreza, doenças crônicas e mortes precoces nas intermináveis filas de espera do sistema judiciário brasileiro. A autópsia da aviação aérea São Paulo revela uma das lições mais sombrias, cruas e essenciais da história do capitalismo latino-americano.
A VASP não morreu porque os céus ficaram subitamente sem passageiros, ou porque uma crise internacional inexplicável a atingiu de surpresa. Ela foi assassinada por uma tempestade perfeita de vícios sistêmicos. Nasceu e cresceu, blindada pelas verbas de um Estado paternalista, desenvolvendo uma cultura de complacência burocrática, cabides de empregos e ineficiência que a deixou obesa e incapaz de lutar no mercado real. Em seguida, foi entregue, através de um leilão de privatização altamente questionável financiado com o próprio dinheiro público, a uma gestão privada caracterizada por pura megalomania, total inexperiência aeronáutica e ganância desenfreada. Foi a colisão frontal e destrutiva entre o pior do inchaço estatal e o pior da irresponsabilidade corporativa privada. O Estado usou a companhia como moeda política por décadas. A iniciativa privada a usou como um cassino de vaidades. No centro desse moedor de carne impiedoso, o compromisso inabalável com a segurança da engenharia aeronáutica e a vida de milhares de profissionais dedicados foram tratados como meros obstáculos contábeis. Hoje, se você caminhar pelos saguões dos modernos terminais de Guarulhos ou Congonhas, verá um ecossistema dominado por companhias regidas pela eficiência cirúrgica de planilhas de baixo custo e lucros calculados em centavos. Não há mais espaço para a pompa, para talheres de prata ou para voos intercontinentais motivados apenas por prestígio. Os aviões brancos e azuis desapareceram completamente, mas o fantasma da VASP ainda paira sobre as pistas. Ele serve como o lembrete definitivo e inegociável de que, na aviação civil e na implacável arena dos negócios, o combustível que sustenta o voo de qualquer grande império não é a vaidade ou a influência política. É a eficiência, a competência e o respeito à realidade. Quando uma corporação decide que a ganância de seus diretores vale mais do que a estrutura que a mantém no ar, a gravidade se encarrega de dar o veredito final. E a queda, invariavelmente, esmaga sem piedade todos que estão no solo. A história da VASP transcende a simples falência contábil de uma companhia aérea. Ela funciona como um espelho desconfortável de uma era complexa, onde a proteção governamental desmedida e a irresponsabilidade corporativa privada colidiram nos céus, gerando consequências irreversíveis e devastadoras para quem estava no solo. Vimos um império nascer do mais puro orgulho paulista, ser amamentado e anestesiado por décadas com o dinheiro público, apenas para ser entregue, em um leilão de privatização opaco e politicamente questionável, a uma gestão que trocou a excelência técnica pela megalomania predatória. O colapso da Viação Aérea São Paulo nos deixa uma lição amarga e permanente sobre a fragilidade dos sistemas construídos sobre a vaidade e sobre o peso do custo humano diante da ganância descontrolada. As carcaças de aço que apodreceram por anos nos aeroportos do Brasil já foram cortadas e removidas, transformadas em blocos anônimos de sucata na tentativa de apagar as provas visíveis de um fracasso monumental. No entanto, as cicatrizes deixadas nas mais de 6.000 famílias que perderam seu sustento diário, suas aposentadorias arduamente construídas e sua dignidade profissional permanecem indeléveis. O verdadeiro cemitério da VASP não estava nas pistas de asfalto de Congonhas ou Guarulhos, mas sim nos sonhos despedaçados de mecânicos, comissários, agentes e pilotos que amaram e defenderam uma marca com muito mais lealdade do que a própria marca jamais os respeitou. Hoje, as potentes turbinas da VASP estão eternamente silenciadas, mas o estrondo de sua queda continua a ressoar como um aviso sombrio nos modernos corredores corporativos. Ele nos lembra, de forma brutal, que grandes impérios nunca caem do dia para a noite de forma acidental. Eles são corroídos lentamente por dentro, erro por erro, omissão por omissão, até que a estrutura inteira ceda à gravidade. E quando esses gigantes finalmente despencam, a história nos mostra que nunca são os líderes intocáveis no topo que sofrem o impacto mais duro. Se esta imersão profunda na ascensão dourada e na trágica queda da VASP fez você refletir sobre os complexos e muitas vezes cruéis bastidores da indústria e do poder, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações históricas.
Deixe seu comentário abaixo. Você chegou a viajar nos lendários aviões da VASP? Conhece alguém cuja vida foi impactada por essa queda colossal? Compartilhe sua experiência. A sua memória é fundamental para manter a verdadeira história viva. Nos vemos no próximo documentário.